Olá, aqui é o professor Ivan Valdomiro trazendo mais uma aula de matemática, divisão com números reais. Diversas exatas, professor Ivan Valdomiro. Peço a você que siga esta aula até o final para ver a divisão com números reais, ou seja, o significado, o que é e para que é a divisão com números reais, certo? Antes de tudo, peço a você também que curta este vídeo, se inscreva no canal se ainda não for, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Vamos assistir a nossa aula. Operar a divisão, vamos pegar aqui um apontador, fica melhor. Operar a divisão com números reais é efetuar divisões com números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Todos esses números formam o conjunto dos números reais. Então, os números reais eles são formados por naturais, inteiros, tanto negativos como positivos, racionais, negativos e positivos, e os irracionais, que é um conjunto à parte, mas está dentro do conjunto dos números reais. Então, trabalhar com todos esses números de uma só vez é trabalhar com números reais, seja para dividir, multiplicar, somar, subtrair, com todos os tipos de número. Aqui ninguém ignora nenhum número. Aqui pode vir negativo, positivo, pode vir frações, raiz quadrada. O que vier tem que se operar, porque você está operando no conjunto dos números reais. Você está operando em R, certo? Vamos passar adiante. Então, para começo, divisão com números reais. Para começo de exemplo e de história, vamos fazer essa divisão. Aqui nós temos 2 vezes a raiz quadrada de 2 está sendo dividido pela raiz quadrada de 3. Em cima, um produto de 2 pela uma raiz, né? Dividindo pela uma raiz de 3, raiz quadrada, certo? Então, vamos fazer essa operação. Isso aí nada mais é que operar em R, certo? Então, vamos operar. Quando se tem radicais no denominador de uma fração, isso aqui é uma fração. Ao mesmo tempo, fração, esse traço aqui grande de fração, nada mais indica que é a divisão. Então, quando se tem no denominador uma raiz, ou seja, um radical, é preciso que se tire esse radical do denominador. Isso se chama racionalizar. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser igual. Ó. Nós vamos multiplicar tudo, ambos os termos dessa divisão, dessa fração aqui, pela raiz quadrada de 3. Então, vai ficar dessa maneira aqui. Ó. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3. Você sempre multiplica o que está aqui no denominador de uma forma por ele mesmo, por exemplo, raiz quadrada de 3 por raiz quadrada de 3, para que se elimine esse radical do denominador. E no numerador, 2 vezes a raiz quadrada de 2, vezes o que? Raiz quadrada de 3. Nós estamos multiplicando ambos os termos por raiz quadrada de 3. Isso aqui fica 2 raiz de 2, 2 vezes a raiz quadrada de 2. Sabemos que a raiz quadrada de 2 é um número racional, vezes a raiz quadrada de 3, né? Vezes a raiz quadrada de 3, sobre raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, é raiz quadrada de 3 ao quadrado, certo? Aí fica assim, ó. 2 vezes a raiz quadrada de... Quando você tem uma multiplicação de radicais, você pode deixar um só sinal de radical e os termos dentro ficam de um só radical. De 2 vezes 3 sobre... E raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, a raiz quadrada de qualquer número elevado ao quadrado, de qualquer número, diferente de zero em diante elevado ao quadrado, é esse número. Então aqui é 3. Fica sendo igual a 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes 3, 6, 2 vezes raiz quadrada de 6 sobre 3. Se você quiser apurar aqui, para resolver tudo, você vai calcular a raiz quadrada de 6
multiplicar por 2 e dividir o resultado por 3. Depois você vai dividir numerador por denominador e achar o número com vírgula ou racional. Mas vamos deixar essa divisão como está aqui. Ficou sendo uma simplificação, certo? Então, é igual a 2 vezes raiz quadrada de 6 sobre 3. Vamos passar ao próximo. Agora, os exercícios. 1. Efetue as divisões com números reais. A. 0,9 vezes 4,1, ou 9 décimos vezes 4 inteiros e 1 décimo. Isso aqui fica muito melhor você transformar. Você pode multiplicar, dividir, aliás, do jeito que está aqui, mas fica mais difícil. A gente em matemática tem que partir por onde é mais fácil. Você transforma em frações, 9 décimos se escreve assim, ó, 9 sobre 10, dividido por 4 inteiros e 1 décimo. Transformar 4 inteiros e 1 décimo em fração. No numerador você escreve o número 41, como está aqui sem a vírgula, completo. No denominador você escreve o número 1, seguido de tanto zero quanto são os algarismos da parte decimal. Na parte decimal, um algarismo, um zero, com 41 décimo. Agora você vai conservar o primeiro termo, a primeira fração, 9 décimo, e multiplicar pelo inverso a segunda. Em vez de 41 sobre 10, fica 10 sobre 41. Para dividir frações, inverte a segunda e multiplica-se pela primeira. Certo? Agora fica 9 vezes 10, 9 vezes 10, sobre 10 vezes 41. 10 com 10 aqui eu posso cancelar, certo? Isso aqui é notório que se pode cancelar. Ficou 9 sobre 41. Mas aqui ele está em decimal, ó. Então vou ter que transformar em decimal dividindo 9 por 41. Então vou efetuar a divisão aqui. 9 por 41. 9 por 41 não dá, eu coloco mais um zero aqui, uma vírgula. 90 dividido por 41 dá 2. 2 vezes 41 dá 82. Subtrai de 90. 82 para 90, 8. Mais um zero. 80 dividido por 41 não dá 2, só dá 1. 1 vezes 41 é 41. Subtrai de 80. 1 para 10, 9. Vem 1. 1 mais 4, 5. 5 para 8, 3. 39. Colocar mais um zero. 390 por 41. Vamos ver quando dá aqui. 390 por 41. Vamos ver se dá... Acho que dá 9, né? Vamos lá, vamos experimentar 9. 9 vezes 1 são 9 para 10, 1. Vem 1. 9 vezes 4, 36, 1, 37 para 39, 2. 39 vem 3 para 3, 0. Então, isso aqui é aproximadamente 0,219 com 3 casas decimais. Você sabe que as divisões com números reais, os resultados de operações com números reais nem sempre dão exatos, pois não estão trabalhando só com inteiros, estão trabalhando com reais. Então, aproximadamente 219 milésimo foi o resultado, certo? Passemos ao próximo slide. Então, temos aqui agora a letra B. 1/2 dividido por 4/5. Vamos operar isso aí. É a divisão de dois números racionais na forma de fração. E são dois números reais, certo? 1/2 é real, 4/5 é número real. Então isso aqui é igual. Na divisão de frações, que frações é números racionais na forma de fração e são reais, conserva a primeira, 1/2, e faz o que? Multiplica pelo inverso da segunda. Então em vez de 4 sobre 5, passa 5 sobre 4. E agora multiplicamos. 1 vezes 5 sobre 2 vezes 4. Não é isso? Nós invertemos a segunda de 4/5 para 5/4. Agora multiplicamos 1 vezes 5 sobre 2 vezes 4, que é igual. 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 4 é 8.
5 oitavos. Como aqui o resultado está todos de 2 em frações, nós podemos deixar o resultado aqui fracionário. Mas se quiser em decimal, é só dividir o 5 pelo 8. E é isso que eu vou fazer para fazer a coisa completa. Está aqui fracionário. Em decimal fazemos 5 dividido por 8. Pode não dar exato, vamos ver. 5 não dá, põe um 0 e uma vírgula. 50 por 8 dá 6. 6 vezes 8, 48 para 50, 2. Põe mais um 0. 20 por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16 para 24. Põe mais um 0. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Então, isso aqui ficou igual a também 0,625. Que se lê 625 milésimos, ou 5 oitavos, ou 625 milésimos em decimal. E tudo aqui é real, certo? Letra C. Raiz quadrada de 5 dividido por 3 sobre 3, ou dividido por 3 mesmo, e dividido por 1 meio. Isso aqui é igual. Conserva a primeira, né? Raiz quadrada de 5 sobre 3 e multiplica pelo inverso da segunda. Em vez de 1 sobre 2, passa 2 sobre 1. E agora multiplica. Raiz quadrada de 5 vezes 2, coloco 2 primeiro. A ordem dos fatores não importa. 2 vezes raiz quadrada de 5 sobre 3 vezes 1, que é igual a 2 raiz quadrada de 5, 3 vezes 1, 3, sobre 3. Se você quiser dar o número, refinar aqui o número, é só tirar a raiz quadrada de 5, multiplicar por 2 e o resultado dividir por 3, que vai dar um trabalho enorme. Eu não vou fazer isso aqui agora, mas eu tenho aulas aí no canal ensinando a extrair raiz quadrada de 2 e de 3. E do mesmo jeito você faça para a raiz quadrada de 5, depois multiplica o resultado por 2 e divide tudo por 3, certo? Então vamos passar ao próximo. Continuando, temos agora a letra D. 3 sobre raiz de 2, raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 2 sobre 3. Vamos lá. Isso aqui é igual a... conserva a primeira como está, né? 3 sobre raiz quadrada de 2 e multiplica pelo inverso da segunda. Em vez de raiz quadrada de 2 sobre 5, passa a 5 sobre raiz quadrada de 2. Não pode perder a propriedade da divisão de frações, né? Que é igual. Agora é só multiplicar 3 vezes 5, não é isso? Sobre raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, que estão nos denominadores, que é igual, vou passar para cá, igual a 3 vezes 5 aqui, ó, dá 15 sobre raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, nada mais é que raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a 15 sobre raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado é 2. 15 sobre 2. E 15 sobre 2, para fechar, é igual a 7,5. 7,5. 7 inteiros e 5 décimos. Se você dividir R$15 para 2 pessoas, cada uma das pessoas vão receber R$7,50. Ok? Então está aí um exemplo de divisões com números reais, muito simples, mas que é necessário saber. Isso aqui é só para complementar a continuidade dos estudos e continuar com essas aulas de 9º ano, certo? Espero que você tenha gostado e aprendido e que isso tenha sido de grande proveito para você. Então, bons estudos, um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau.